Eu ouvi o que você disse. Não existe ninguém nessa galáxia que possa ser tão incrivelmente estúpido assim. Me disseram que os assassinos da Mão Negra podiam matar qualquer um. Nem pense em dizer esse nome aqui, moleque. A gente teve que abandonar esse título depois de um acordo desastroso com o Império Delpan, anos atrás. Eu não ligo para império nenhum. Eu quero que você mate um humano. O clique seco das mandíbulas do assassino denunciava sua irritação. Nós não aceitamos contratos para matar humanos. Então eu vou contratar outro. Pode tentar. Nenhuma outra guilda da galáxia vai aceitar isso. E se por sorte você encontrar algum independente com desejo de morrer, ele não vai conseguir cumprir a missão. Ou vai morrer tentando, ou vai te denunciar. Você não pode estar falando sério. Humanos não são impossíveis de matar. Ninguém disse que são imortais. Muito pelo contrário, eu sei muito bem que eles são mortais. Mas mesmo assim, a gente não aceita esse tipo de trabalho. E por que diabos não? Porque a única forma de matar um humano e viver o suficiente para gastar o dinheiro depois é lançar uma bomba de nêutrons em órbita, só por garantia. E mesmo assim, você tem que fugir na nave mais rápida que encontrar e sumir da galáxia antes que os outros humanos descubram. Depois disso, boa sorte achando paz em outra galáxia. Você tá de sacanagem comigo. Me responde uma coisa. No seu planeta, a educação é obrigatória? O que isso tem a ver? Só responde. Sim, 10 anos basicamente ensinando nossos jovens a obedecer como drones rastianos. Parece certo. Ensino estatal padrão. Vocês aprendem história lá? Algumas coisas. História galáctica, especificamente? Acho que não muito. Isso explica muita coisa. Compra uma rodada para nós dois, e eu te conto porque nenhum assassino com o mínimo de juízo topa matar um humano. As bebidas chegaram. O assassino tomou um longo gole da sua e virou-se para o cliente curioso. Lembra que eu falei do Império Delpan? Sim. O que tem? Sabe o que aconteceu com eles? Ouvi dizer que o Império ruiu depois de gastar demais tentando dominar um planeta hostil. Esse planeta hostil era a Terra. E não foi o planeta que destruiu o Império Delpan. Foram os humanos. Como? O assassino tomou mais um gole antes de continuar. O Império Delpan controlava metade da galáxia. Centenas de espécies e civilizações foram subjugadas ou simplesmente apagadas da existência. Sirva ou morra, esse era o lema deles. O conselho que cuidava da outra metade da galáxia na época não podia fazer nada para impedir o avanço constante da máquina de guerra Delpan. Eles discursavam, debatiam, até imploravam, mas nada freava a expansão do Império. Sistema por sistema, a galáxia ia caindo sob domínio do Imperador, e então eles chegaram a um sistema chamado Sol, como era conhecido pelos habitantes. Como ninguém mais usava esse nome, os Delpan deixaram os humanos continuarem chamando assim. Os humanos viviam no terceiro planeta do sistema. Pobres coitados. Tinham acabado de começar a explorar o próprio sistema solar quando os Delpan chegaram batendo na porta. Os humanos estavam divididos em grupos socioeconômicos que chamavam de países. Isso facilitou muito para os Delpan. As nações humanas eram desconectadas, lentas para reagir, com bloqueadores de comunicação. As legiões avançavam sem que os próximos alvos sequer soubessem que estavam prestes a ser invadidos. Mesmo assim, eles resistiram. Resistiram como possuídos. Um mês padrão galáctico foi o tempo que os Delpan levaram para conquistar o planeta inteiro. A maioria dos mundos pré-FTL caía em menos de uma semana, mas os humanos lutaram como se fossem demônios, especialmente depois que os últimos países perceberam que estavam sendo invadidos. Em um momento, conseguiram até conter as tropas terrestres dos Delpan, antes que os reforços chegassem e esmagassem a última resistência. Depois disso, veio a parte burocrática de sempre: escravizar, dividir os sobreviventes em grupos de trabalho, atribuir funções. Muitos humanos eram agricultores e criadores de animais. Então, os Delpan os deixaram continuar fazendo o que sabiam. Afinal, como dizem os próprios humanos, um exército marcha com o estômago, e o Império estava faminto. Centenas de milhares de humanos foram levados para trabalhar em minas fora da Terra. Eles eram fortes, muito mais do que o normal,
por causa da gravidade alta do planeta, um tipo de mão de obra raro e eficiente. Normalmente, depois de conquistar um planeta, o padrão era o mesmo: 1 ou 2 anos de punições severas até que os escravizados entendessem o novo normal. Depois, uns anos de paz relativa e, por fim, uma onda de rebeliões que acabava esmagada. Depois disso, ninguém mais se atrevia, mas os humanos não seguiram esse roteiro. Eles aceitaram, a contragosto, o novo regime. Uns meses depois da invasão, tudo parecia calmo demais. E quando nenhuma rebelião surgiu, os Delpan acharam que tinham quebrado o espírito deles. Eles estavam errados. Se eu tivesse que dizer só uma coisa sobre os humanos, é isso: eles são caçadores natos. Sabem esperar, sabem quando atacar. Durante 20 anos terrestres, os humanos viveram, trabalharam, se multiplicaram, como ratos no porão. Os Delpan nem ligavam. Mais carne para o moedor, eles diziam. Chegaram a dar incentivos para mulheres humanas que tivessem mais de 4 filhos. Recompensas, rações extras, privilégios. Se ao menos eles soubessem, os humanos não estavam criando trabalhadores. Estavam criando um exército. Os líderes humanos que haviam se rendido eram fantoches. Pelo menos metade deles serviam para dar a ilusão de submissão, enquanto os verdadeiros governos estavam escondidos, literalmente, no subsolo, organizando tudo: treinamentos secretos, escolas clandestinas à noite, panfletos escondidos ensinando como um dia se libertar. Os humanos foram geniais em esconder isso tudo, e quando o Império estava longe demais, lutando em outra parte da galáxia, eles atacaram. No começo, foi sutil. Toda rebelião começa assim. Um minerador se recusava a trabalhar aqui. Um criador de animais mentia dizendo que uma doença misteriosa matou o rebanho ali. Uma explosão numa fábrica acolá. E então, a França, aquele velho país dos humanos, com seu histórico de rebeliões contra tiranos, explodiu em protestos. Gritavam nas ruas algo como "Vive la révolution". Não faço ideia do que isso quer dizer. Nunca aprendi a língua deles. Armas desaparecendo misteriosamente, tanques parando de funcionar, e quando abriam o capô, tinham sido completamente desmontados por dentro. Os líderes Delpan não deram importância, mas ainda assim, era algo que precisava ser controlado. Foi aí que eles chamaram a gente, a Mão Negra, a guilda de assassinos mais temida da galáxia, junto com outras. O contrato nos pagaria uma fortuna. Só que tinha um detalhe: o planeta deles, que chamavam de Terra ou Dirt, sujeira, se você quiser traduzir, tinha 3 vezes a gravidade padrão galáctica. Cada agente que a gente mandava precisava de um traje com suporte gravitacional, e ainda assim, passava uma semana se adaptando só para conseguir andar. Mesmo assim, fomos. E lá, enfrentamos algo que ninguém esperava. No início, parecia que os rebeldes humanos eram fantasmas. A gente via o estrago, mas nunca quem causava. Um beco vazio, uma rua silenciosa. De repente, explosão. E se o agente estivesse no lugar errado, era o fim. Um dos nossos se descontrolou depois que um amigo morreu numa emboscada. Foi para uma cidade aleatória. Começou a executar humanos que não respondiam às perguntas dele. Na terceira execução, uma multidão apareceu e despedaçou ele. Nem os Delpan quiseram pagar a indenização por aquele. E eu entendo. Nosso contrato era para conter rebeliões, não causá-las. O contrato estava desmoronando. Sim, a gente ainda estava matando humanos, com a precisão cirúrgica de sempre. Mas o problema era: do que adianta ganhar dinheiro se você não consegue sair do planeta para gastá-lo? Chegou um ponto em que nossos agentes só podiam andar pela superfície escoltados por tropas Delpan. E mesmo assim, não adiantava. Eles atacavam do nada e sumiam como se nunca estivessem lá. Na África, um agente foi atraído para a savana por um rebelde humano. Lá, caiu numa armadilha. Uma matilha de predadores felinos saltou sobre ele. Simulation. Os humanos estavam usando os animais da própria terra para lutar. A quantidade de agentes que perdemos para os cães deles é difícil até de contar.
E quanto àquela armadilha viva que eles chamam de Austrália, quanto menos eu falar sobre aquilo, melhor. Primeiro, um centro administrativo regional parou de responder. Depois, outro e outro. Quando os nobres Delpan perceberam, o planeta inteiro tinha ficado em silêncio. Mas não era só a Terra. Qualquer lugar onde humanos tinham sido levados para trabalhar também estava se rebelando. Aparentemente, os humanos estavam espalhando ideias de revolta entre outras espécies escravizadas. E antes que você pergunte, sim, os Delpan tinham naves patrulhando esses sistemas para conter exatamente esse tipo de coisa. Mas essas naves também pararam de responder. Os humanos tinham se infiltrado e ou destruído ou tomado o controle. Essas naves foram entregues aos cientistas humanos, foram desmontadas, estudadas, reutilizadas. E então, com as linhas inimigas completamente desprotegidas, os humanos ativaram tudo o que estavam escondendo. Fábricas secretas, docas espaciais camufladas, plataformas de lançamento. Eles começaram a jogar naves no espaço aos milhares de toneladas por dia. E quando a resposta do Império chegou, já era tarde. As naves leves de resposta chegaram primeiro e foram completamente destruídas pela frota improvisada dos humanos, construída com tecnologia roubada e aprimorada. Mas os Delpan eram arrogantes. Em vez de aceitar que tinham um problema, continuaram mandando mais frotas pequenas, uma após a outra, e uma após a outra, sumiam. Eles estavam tão obcecados com a expansão do Império que nem perceberam o apodrecimento acontecendo dentro do próprio coração. Quando finalmente decidiram fazer algo sério, retiraram uma frota de conquista da linha de frente, uma que estava a meio caminho da galáxia, e mandaram de volta para lidar com os humanos. Mas já era tarde demais. A essa altura, a Terra e os 3 sistemas vizinhos já tinham caído sob controle humano total. E não era só isso. Eles agora lideravam um verdadeiro exército galáctico, uma aliança entre todas as espécies que já tinham sido escravizadas pelo Império. Quando a frota Delpan chegou a 10 sistemas de distância da Terra, encontrou resistência, não só de humanos, mas de todo o mundo, e perderam. O Imperador Delpan entrou em pânico. Todas as suas grandes frotas estavam longe demais, e agora os humanos estavam entre ele e seus próprios soldados. Desesperado, mandou uma ordem de emergência: recolher todas as frotas imediatamente para o sistema imperial. Chamaram também os assassinos, nós inclusive, mas já tínhamos perdido 2/3 da nossa guilda. Recusamos, e isso nos salvou. Os humanos, depois de décadas de guerra nas sombras, estavam experts em identificar espiões e sabotadores. 7 guildas de assassinos foram completamente eliminadas. Nós tivemos sorte por termos abandonado o contrato a tempo, enquanto o Império se fechava e traçava planos para reprimir rebeliões. Os humanos faziam o oposto. Eles avançavam, viajavam por sistemas inteiros libertando colônias, derrubavam os administradores Delpan e acendiam a chama da revolta em cada planeta que tocavam. Por onde passavam, os humanos deixavam sementes de esperança, e a galáxia queimava. Até o Conselho, antes inútil e impotente, se uniu aos humanos. Enquanto o Império tentava se reorganizar, seus mundos agrícolas e industriais pararam de produzir para eles. Produziam agora para a nova aliança, sem suprimentos, sem moral, sem aliados. O Império apodrecia por dentro. Frotas imperiais tentavam sair, mas não chegavam nem a 1 dúzia de sistemas antes de serem emboscadas por guerrilhas espaciais humanas. Eles usavam tudo: emboscadas, sinais falsos de socorro, minas eletromagnéticas escondidas em campos de destroços. Não havia honra, mas havia eficiência, e assim, o Império sangrava. Quando a frota aliada finalmente alcançou o sistema central dos Delpan, encontraram um Império quebrado, uma frota imperial faminta, dividida, lutando entre si. O almirante humano os contactou. Eles olharam para o tamanho da armada e se renderam, sem lutar. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Os humanos libertaram os planetas. Eles poderiam ter dominado tudo, mas não. Eles reconstruíram.
estabeleceram leis e usaram sua arma mais cruel e impiedosa, advogados. Levaram o imperador Delpan a julgamento, e não só ele, todos os nobres, oficiais, torturadores e carrascos que tinham escravizado vidas. E não foi um julgamento simbólico, foram processos reais. Levaram anos. O imperador morreu de velhice antes de ser condenado. Seu sucessor foi forçado a restaurar os direitos de todas as espécies. O império foi reduzido a meia dúzia de sistemas no braço sul da galáxia. E os humanos, muitos temiam que eles agora tomassem o poder, mas não. Dentro de um ano, desmontaram metade da própria frota, dispersaram o restante pela galáxia para caçar piratas e manter a paz. Nós, da antiga Mão Negra, só sobrevivemos porque os humanos aceitaram o fato de termos abandonado o contrato, mas ainda assim, exigiram que a guilda fosse extinta e aceitaram nada menos que isso. Antes mesmo de a rebelião sair da Terra, eles já tinham nos reduzido a 1/3. 1/3! Nós éramos a maior guilda de assassinos da galáxia. Hoje, somos só um grupo sem nome, agentes independentes tentando sobreviver. Agora você entende, a gente não mata humanos. Se você mata um humano, a família vem atrás de você. Se você mata a família, a espécie inteira quem? E acredite, melhor seria morrer lutando, porque se os advogados deles te pegarem, você vai torcer para sua própria espécie te matar como pedido de desculpa. Eu não sabia de nada disso. Isso tá bem claro. Mas me diz uma coisa, o que esse humano fez com você afinal? Ele ofendeu minha irmã. O assassino começou a rir. Só isso? Então xinga ele de volta, idiota. Ou dá um soco. Mas você disse, a gente não mata humanos, mas eles adoram brigar. Com palavras, com socos, e às vezes até com piadas. Você acha que ele pediria desculpas? Pode apostar. São monstros no campo de batalha, demônios quando são injustiçados, mas não são bárbaros. Se fossem, nunca teriam reconstruído o conselho como ele é hoje. Hoje, eles ocupam a cadeira principal, e provavelmente vão continuar nela por gerações. Eles são duros, mas justos. O assassino encarou o copo vazio. E agora, minha bebida acabou. A menos que vá pagar outra rodada, acho que terminamos por aqui.